Você, fã da série, sabe o que significa essa pizza no telhado? E o deserto? Ou até essa mosca presa no laboratório? A verdade é que nada em Breaking Bad é por acaso. Vince Gilligan e toda sua equipe criaram uma série onde cada detalhe, por menos que pareça, carrega um significado. E é isso que fez Breaking Bad ser muito mais do que uma história de um professor de química com câncer, mas sim um início, meio e fim de um protagonista se transformando no vilão da sua própria história. E o peso de cada escolha, de cada cena é traduzido de forma visual. E o mais impressionante é como essa história não é contada apenas pelos diálogos ou pelas ações, mas também por símbolos escondidos em cada cena. Os criadores da série aplicaram até um estudo de psicologia para que as cores que você vê influenciem na sua forma de pensar. E olha que foda, a série é tão redonda que só depois de anos encontraram um furo de roteiro que é realmente plausível e faz sentido. E quem percebeu? O próprio criador da série. Vince Gilligan falou em entrevista que ficou muito inculcado quando reparou que o Jesse Pinkman tinha os dentes perfeitos, sendo que ele era um personagem que fumava o tempo todo e apanhava direto, ou seja, não fazia sentido nenhum aquele sorriso branco dele. Mas ainda bem que ele esqueceu, porque é um furo de roteiro plausível, já que ninguém ia querer ver a cara do ator com os dentes que tudo pôde. Isso só mostra o nível da série que estamos falando. E antes que eu comece a falar, eu já quero deixar claro que esse vídeo vai ter spoiler, então se você não terminou a série, eu não sei nem o que você tá fazendo aqui. E antes que eu comece esse vídeo, eu tenho um recado rápido do patrocinador que talvez você se interesse. Quer ter 50% de desconto em cinema, teatro, jogo de futebol e ainda mais coisas? A DNE é a nova parceira do canal que eu vim anunciar aqui. Basicamente, a DNE é o Documento Nacional de Estudante, que para você que não sabe, é a carteirinha de estudante. A carteirinha de estudante não serve só para jovens, mas também como adultos. Se você faz pós-graduação, o importante é você estar estudando e conseguir comprovar o seu ensino. Para você ter essa carteirinha é simples demais. Você primeiro clica aqui no link que vai estar aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Lá você vai entrar no site, vai apenas botar seus documentos, seu nome, RG, fazer o pedido e tá pronto. É bem simples, rápido e seguro, e eu afirmo para você que é muito mais fácil investir aqui agora pagando R$50 do que pagar mais caro daqui para frente. Porque imagina só, você vai no cinema, paga R$30, R$30 é o valor de um lanche, você poderia começar pagando apenas metade. Ou você vai assistir seu time no estádio e paga um valor a mais de R$100. Então eu falo de coração, aproveite enquanto dá tempo, porque eu acredito que esse desconto vai ter só a pena por 50 primeiros. Então é isso, não perde tempo, link na descrição e tchau. Eu não sei se vocês viram, mas ó, a camisa do Los Pollos Hermanos. Se você já assistiu o seriado, sabe que um dos maiores simbolismos para o começo de conversa são as piscinas. De Gus Fring até Walter White, as piscinas em Breaking Bad sempre tiveram um significado muito forte, mesmo que pacíficas. A primeira vez em que vimos ela como protagonista foi na segunda temporada, no episódio 13, que é quando a gente vê aquele urso rosa queimado, sem um olho, boiando na piscina do Walter. Aquilo não é só um detalhe estranho, é um presságio. Ou numa língua cinematográfica, um foreshadowing do acidente aéreo que fecha a temporada, consequência indireta das escolhas do Walter ao deixar a Jenny morrer. Ou seja, a piscina já começa sendo um palco de culpa e de suas consequências. Na sequência, já no início da terceira temporada, no episódio 1, intitulado de No Mas, Walter joga uma caixa de fósforos na piscina tentando apagar simbolicamente o que ele fez. É quase como se ele quisesse purificar a sua culpa, mas a água não limpa nada. É um detalhe simples, mas reforça a ideia da piscina como um reflexo de suas escolhas. E a piscina não representa apenas o reflexo do Walter White. No episódio chamado Hermanos, na temporada 4, episódio 8, a piscina ganhou outro significado. É nela que Don Eladio manda matar o parceiro de Gus no começo de sua carreira. O sangue do seu parceiro acaba se espalhando na água e marca o nascimento definitivo de um monstro que o Gus se tornaria. Aqui a piscina virou testemunha da crueldade e da transformação de um personagem central. Dá pra dizer que a piscina funciona como um espelho de transformação para cada personagem, só que de jeitos diferentes. A série disponibiliza poucos flashbacks do vilão Gus, claramente porque é a história do Walter White, mas se a piscina testemunhou o nascimento do monstro Gus Fring, ela também foi espelho da transformação direta do Walter White como Heisenberg. Cada vez que ela aparece é como se mostrasse um novo estágio da queda dele. Já que pouco depois, ainda na quarta temporada, no episódio 11, enquanto o Walter desmorona no chão na casa rindo desesperado, a câmera corta para a piscina, calma e silenciosa. Na direção, o contraste é seco, mostrando que por fora da casa tem tranquilidade e paz, mas dentro é um caos e abismo.
é o espelho visual do colapso mental dele, levando até o colapso da sua esposa, Skyler, que no quarto episódio da temporada 5, durante a festa de aniversário do Walt, ela simplesmente entra de roupa na piscina diante de todo mundo. Esse episódio é simbólico e esse mergulho simboliza um grito silencioso da personagem. É basicamente a imagem de alguém se afogando na vida sufocante que leva ao lado do Heisenberg. Ou seja, da segunda até a quinta temporada, a piscina nunca foi só um cenário. Tem gente que interpreta essas cenas como paisagem ou como transições de núcleos, mas aqui é diferente. Aqui a piscina é parte da narrativa. Sempre que ela aparece é porque alguma coisa importante vai emergir dali. Uma tragédia, uma transformação ou um colapso. Agora falando de uma das cenas mais icônicas de Breaking Bad, a pizza no telhado. No episódio O Caballo Sin Nombre, na terceira temporada, Walter tenta reconciliar com a Skyler e leva uma pizza gigante para casa. Só que ela não quer papo com ele se frustra, sai da frente da casa dela e num gesto quase infantil joga a pizza pro alto e ela cai perfeitamente no telhado da casa. À primeira vista parece só uma cena engraçada que até virou meme, mas na real ela carrega várias camadas de significado. Primeiro, a pizza é um símbolo de união, porque se você parar pra pensar, a pizza é a comida que mais é compartilhável, mas no telhado ela fica inacessível e suja, mostrando exatamente o contrário da situação da família do Walt. Segundo, ela é uma metáfora visual da frustração dele no decorrer do episódio. Ele tenta resolver a situação com um gesto simples, mas quando não dá certo, explode de raiva. E assim como a pizza fica lá no telhado, o problema também não some. Ele só se instala e o pior, fica visível a todos, porque até o Mike repara isso depois quando ele vai inspecionar a casa do Walt. E só com o olhar ele acaba percebendo que a família não está nada bem. Só que ele não tem nada a ver com isso. No episódio seguinte, chamado de EFT, a gente vê o Walter subindo na escada tentando limpar a pizza do telhado. Uma cena quase patética porque simboliza ele tentando apagar um erro que já foi marcado na família, tanto na pizza quanto no seu casamento. E momento curiosidade, no dia da gravação foram encomendadas cerca de 10 pizzas, já pensando em várias tomadas, mas o ator Bryan Cranston acertou de primeira. E no fim do expediente a equipe se entupiu de pizza para comemorar. A cena ficou tão marcante que acabou virando um meme na comunidade, gerando problemas até na vida real. Aqui os donos da casa onde foram feitas as gravações viraram alvo dos fãs que começaram a visitar a casa em Albuquerque só para jogar pizzas no telhado. Foi tanto que em 2015 o próprio Vince Gilligan precisou pedir publicamente pra galera parar. Outra prova também que o Vince Gilligan se importa com os detalhes do roteiro é que você já reparou que o Walter joga a pizza inteira sem fatias? Isso porque foi a primeira e única tomada feita. Vince percebeu que isso poderia parecer um furo de roteiro, afinal quem compra uma pizza sem cortar? Mas obviamente ele não queria deletar a tomada com o Bryan, então ele resolveu adicionar uma cena extra mais tarde na série. No episódio 2 da quarta temporada, onde o Jesse está dando uma festa na casa dele, Bud aparece com uma pizza e o Jesse estranha, mas ele explica que a pizzaria Venezias vende sem fatiar porque sai mais barato. Qual é a dessa pizza? Não tá cortada. É, eu sei. Esse é o truque. Que truque? Esse lugar não corta a pizza e repassa a economia pra você. Que economia? Quanto eles gastam pra cortar uma pizza? Que inclusive parece ser a única pizzaria de Albuquerque, porque esse detalhe até volta em Better Call Saul, conectando os dois universos. Que antes que eu me esqueça, se vocês quiserem um vídeo análise do spin-off de Breaking Bad, é só comentar Saul Goodman que eu vou estar lendo nos comentários. Eu acho brilhante como Vince e sua equipe criaram uma explicação para um detalhe como esse e se certificou que tudo estivesse conectado naquele universo. Ou seja, a pizza no telhado é engraçada, mas também é trágica, porque ela alugou muito tempo da equipe e dos roteiristas, começando por uma metáfora até as suas soluções criativas. Ou tudo que eu falei é besteira e podemos seguir a linha de raciocínio do nosso amigo do Reddit que comentou: às vezes uma pizza é só uma pizza. Falando logo sobre um episódio polêmico para tirar o elefante da mesa, o episódio Fly da terceira temporada divide opiniões dos fãs até hoje. Tem gente que acha genial e tem gente que odeia e diz que é só enrolação. Mas a verdade é que esse é um dos episódios mais simbólicos de Breaking Bad. No episódio, Walter e Jesse estão no laboratório, mas Walt fica obcecado por uma mosca que entrou lá dentro. Ele não consegue produzir nada e não consegue focar até pegar aquela maldita mosca. Esse episódio é controverso, já que se você parar pra pensar, ele não tem ação nem desenvolvimento
desenvolvimento do enredo da série, sendo um episódio mais lento e experimental focado no desenvolvimento dos personagens e nas questões psicológicas do Walter White, visto como um episódio profundo, já que o episódio explora a culpa e o controle de Walt através da metáfora de uma mosca. Tá, mas o que isso significa? Deixando de fora toda a raiva por um episódio filler, o episódio da mosca representa mais do que você pensa, já que a mosca aqui representa a obsessão do Walt pelo controle, já que ele precisa que tudo esteja perfeito, limpo e esterilizado, reflexo da sua relação com Gus Fring, que o ego de Walt não consegue ser menor que ele. E essa mosca é basicamente o caos e a desordem e algo que ele não consegue controlar. No geral, todas as pessoas que veem uma mosca sentem nojo, ou seja, a mosca é um símbolo de contaminação. E no laboratório qualquer sujeira é uma ameaça, mas no fundo ela representa a vida dele, já que não é mais limpa. Além de que a mosca também carrega a interpretação do peso da culpa dele. Se você não lembra, nesse episódio, o Walter quase chega perto de confessar ao Jesse que deixou a Jenny morrer. É como se a mosca fosse o fantasma dessa culpa rondando a consciência dele. Mas ok, pondo um fim nesse papo filosófico, se esse episódio é tão cheio de significado, por que tanta gente odeia ele? E o motivo principal é simples: Breaking Bad sempre foi uma série muito guiada pela trama, cheia de reviravoltas e finais de episódios que deixavam cada um louco. Na época, em 2010, a série passava semanalmente pelo canal da AMC. Ou seja, o público assistia um episódio e esperava o próximo só depois de uma semana, criando expectativa de que algo grande iria acontecer. E quando o episódio Fly foi ao ar, quem esperou uma semana inteira para ver achou que a história não andou, já que no episódio anterior o termômetro de tensão da série já estava subindo, onde é mostrado o jogo de poder e o controle total de Gus em cima de Walter White. Além disso, muita gente não gosta quando a série se arrisca demais ou tenta fazer algo artístico. É o mesmo tipo de crítica que rolou nos episódios preto e branco de Better Call Saul, que deixando claro, Deus perdoe essas pessoas aí. Olhando em retrospecto, o episódio Fly não é um episódio de enrolação, na minha opinião. Ele é um episódio de introspecção, mas eu entendo totalmente a frustração que as pessoas sentem quando chega nesse episódio. Também tem o ponto que esse episódio pode ser considerado como um episódio garrafa. Episódios garrafas são episódios feitos com orçamento reduzido, geralmente em um cenário só com poucos personagens. A ideia não é criar um filler, mas sim adicionar mais camadas internas aos personagens e ao mesmo tempo tentar conseguir segurar os custos. Como consequência, o foco acaba sendo em diálogo e desenvolvimento psicológico em vez de grandes cenas de ação. Vince Gilligan já falou em entrevistas que Breaking Bad estava estourando o orçamento na terceira temporada, com o investimento de uma nova equipe de produção de câmeras, novos cenários, um laboratório subterrâneo que teve que ser construído do zero, fora a fama e os cachês do elenco que subiram naturalmente. Bryan Cranston já tinha levado o Emmy, Aaron Paul já estava em ascensão e a AMC investiu pesado para segurar esse elenco até o final. Assim, os roteiristas e produtores fizeram os cálculos e entenderam que precisavam fazer um episódio barato para equilibrar o orçamento da temporada, já que eles tinham um teto de gastos e usaram a limitação para criar uma oportunidade criativa. E vale lembrar que episódios garrafa existem em várias séries, mas nem sempre funcionam. Em Lost, por exemplo, tem um episódio da tatuagem do Jack na terceira temporada que até hoje é odiado por uma galera. A diferença é que em Breaking Bad, em vez de virar uma enrolação, Fly virou icônico, amando ou odiando. Desde o começo de Breaking Bad, deixa claro que o crime nunca some de forma limpa. Logo na primeira temporada, no episódio 2, Jesse tenta se livrar de um corpo jogando ácido na banheira, só que dá tudo errado, fazendo despencar o que restou do corpo por toda a casa. No episódio seguinte, vemos Jesse e Walter obrigados a limpar aquela sujeira, e aí a série planta uma pergunta silenciosa tanto para os personagens quanto para o telespectador. Será que eles realmente vão querer continuar nesse ramo? Pouco depois, ainda na primeira temporada, no episódio 5, Walter aparece colocando o dinheiro dentro da máquina de lavar. Se você reparar, o Walter tá usando uma camisa branca e quase não vemos ele de branco. Aqui a cor da camisa dele representa a sua inocência, já que ele começa a se corromper na sua primeira lavagem. Ou você realmente acha que pagaram a folha da equipe de produção de filmagem só para colocar roupas aleatórias, né? Se você ainda não tá acreditando, mais pra frente eu vou falar sobre essas cores e camisetas. E quando chega a terceira temporada, isso fica ainda mais evidente com a lavanderia brilhante. Em cima, um galpão limpo cheio de roupas sendo lavadas e embaixo o laboratório subterrâneo onde o Walter cozinha. É quase uma metáfora perfeita na sua vida dupla. E a série não para por aí. Na quarta temporada, Skyler compra um lava rápido no mesmo lugar onde o Walt era humilhado como funcionário. O que antes simbolizava um trabalho honesto, agora é usado como fachada para lavar o dinheiro sujo. E é o ponto de virada em que a Skyler também mergulha de vez nessa vida dupla.
E quando chega a última temporada, a metáfora explode de vez. Na cena em que a Skyler mostra ao sol aquele monte absurdo de dinheiro empilhado e diz que não dá mais para lavar. O dinheiro cresceu tanto que virou impossível de controlar. E a única saída é esconder. E é por isso que o Walt acaba enterrando os barris de dinheiro no deserto. E é aí que é o fim da metáfora. Quando nada mais consegue limpar, só resta tentar empurrar debaixo do tapete. E não é só o Walter que tem esses detalhes nas entrelinhas. O Jesse também carrega simbolismos, mas de outra forma. Sempre que ele está afundado em drogas, a casa dele vira um caos. Festas intermináveis, lixo acumulado, gente aleatória vagando pelos cômodos. É como se a bagunça do ambiente fosse o retrato da sua confusão interna do personagem. O contraste aparece quando ele se muda para sua casa nova, limpo, e o cenário é silencioso, de ordem e paz. Mas na prática esse silêncio é sufocante para ele, porque sozinho o Jesse não consegue lidar com sua própria consciência. O vazio da casa é o vazio dele. Infelizmente o Jesse é o personagem que mais sofre durante toda a série. No final de tudo, ele queria só um amigo, mas sempre acabou sozinho. Tentou preencher esse buraco com as amizades superficiais como Skinny e o Badger, ou até com o próprio Walter, que é um cara que ele sempre respeitou, já que por toda a série ele sempre chamou ele de Senhor White. Mr. White. Mr. White? Why? Mr. White. Mr. White. Mr. White. Mr. White. Mr. White. Mr. White. Breaking Bad sempre foi sobre isso. A ilusão que dá pra viver de fachada do crime, mas a cada temporada a série mostra que nada fica limpo de verdade. E se você esconde um segredo, mais cedo ou mais tarde ele vem à tona. Gostando ou não gostando, a Skyler White é uma das personagens mais emblemáticas de toda a série e também é uma das mais hateadas. Muita gente até hoje não engole a personagem só porque ela cantou um parabéns pro chefe dela, né? Happy birthday to you. Happy birthday to you. E claro, a infidelidade dela. A Skyler trai o Walter com o Ted, o chefe dela, como uma forma de lidar com o seu estresse que sofre em casa com o Heisenberg. Para muita gente essa escolha não faz muito sentido, mas se a gente olhar de perto dá para ver um paralelo narrativo muito claro entre o Ted e o Walter. Os dois cometem crimes e os dois também fazem isso pela família. A traição não é só sobre desejo, é sobre autonomia. O problema da Skyler com o Walt não era apenas a criminalidade dele, mas o fato dele ter passado por cima dela, tomando todas as decisões pelas costas em nome do orgulho masculino dele ferido. Dormir com o Ted foi a forma com que ela encontrou de espelhar o comportamento do Walt, uma vingança que estava ao alcance da mão dela. E a verdade é que a Skyler nunca foi avessa ao crime. Pelo contrário, ela se divertia falsificando os documentos de Ted. E depois ela até se empolga em montar o esquema de lavagem para o Walt. Se você perceber, ela tem um prazer em ser a pessoa mais inteligente da sala. Uma cena que fica muito claro e poucas pessoas entenderam é quando a Skyler comparece no interrogatório da Receita Federal quando eles começam a investigar a empresa do Ted. Todo mundo estranhou a postura dela e o jeito como ela estava falando naquele episódio. Nem o Ted estava entendendo, olha a cara do homem. Mas meio que ela só fazendo isso conseguiu salvar a vida do chefe dela e, claro, do seu marido, já que se o Ted caísse, o marido dela futuramente também cairia, já que foi ela que ofereceu o dinheiro sujo do Walt para ajudar o Ted. E daí foi quando ela levou a sério a frase: alguém tem que proteger a família do homem que protege essa família. Ela se fingir de secretária burra do chefe que sonegava impostos para a Receita foi uma sacada genial e que dá certo até no dia de hoje. No fundo, Skyler e Walt estão juntos por um motivo. Os dois são maus, cada um do seu jeito. No começo pode até não parecer, mas à medida em que a série avança, fica evidente que eles são farinha no mesmo saco. A única diferença entre eles é a motivação. A Skyler comete crimes sempre com interesse direto na família. O Walter começa assim, mas com o tempo a máscara cai. O que move ele é o orgulho, o ego e a necessidade de provar que ele tem poder. E talvez esse seja, de fato, o casal mais complexo e bem construído da história da TV. Como prometido, uma das coisas mais legais da série é como as roupas contam a história. Vince Gilligan e a equipe usaram a psicologia das cores como uma ferramenta narrativa e quando a gente repara nisso, a série ganha mais outra camada de significado. A Skyler, por exemplo, passa boa parte das primeiras temporadas usando roupas azuis.
O azul, se você pesquisar, significa calma, frieza e racionalidade. Só que à medida em que ela se envolve com os negócios do Walter, a paleta dela muda. Ela começa a usar tons mais escuros e cinzas até o verde, refletindo a queda moral e o mergulho no crime. O Jesse é outro caso emblemático. Ele sempre anda com roupas largas e estampadas cheias de vermelho, amarelo e laranja. Essas cores vibrantes mostram a sua juventude e impulsividade, a energia caótica e a vida em excesso. Mas quando ele passa pelos momentos mais pesados, como a morte da Jane e a culpa pelo Gale, as roupas dele ficam mais neutras e apagadas. É o figurino mostrando como o personagem perdeu a cor da vida. E claro, não dá pra falar de cores sem falar do Walter. Nas primeiras temporadas ele aparece muito de verde, que é a cor do dinheiro, da ganância e também da química. Com o tempo ele começa a vestir preto cada vez mais, refletindo a transformação em Heisenberg. Até personagens secundários têm o seu cuidado. A Marie, irmã da Skyler, praticamente só veste roxo, que significa obsessão, e isso reforça a personalidade dela, que é controladora e ansiosa por ter algo próprio. Agora o meu personagem preferido, Saul Goodman. Por exemplo, ele é um personagem que já se apresenta com cores bem berrantes, sempre com terno extravagante e gravatas chamativas com combinações que beiram o ridículo, mas psicologicamente dá certo, já que ele é visto com muito amarelo e amarelo é associado à atenção, mas também pode remeter à falsidade e trapaça. Não é que o Sol não quer parecer confiável, é que na verdade ele quer ser lembrado. Esses detalhes mostram que Breaking Bad não é só uma história contada em diálogos e ações, mas também por símbolos visuais. As cores funcionam como uma linguagem secreta que conversa no inconsciente do telespectador, preparando a gente para as mudanças internas dos personagens antes mesmo delas acontecerem. Breaking Bad foi e continua sendo um marco da televisão. Estreou em 2008 e em um momento em que as séries estavam começando a ser levadas a sério como arte, mudou o jogo para sempre. E ela até hoje carrega o peso de ser considerada a melhor série de todos os tempos, e que também tem o cargo de ter um episódio com uma nota perfeita. E claro, isso não aconteceu por acaso, não foi só pela trama cheia de reviravoltas ou pelo talento do Bryan Cranston ou Aaron Paul. Foi pelo cuidado em cada detalhe, pelos símbolos escondidos, pelas cores escolhidas, pelos cenários, e justamente por isso é impossível dizer que a série faz apologia às drogas. Muito pelo contrário, o Jesse é o exemplo mais doloroso de como o vício é destrutivo para a vida de qualquer ser humano. O Walt, por sua vez, nunca foi o herói. No começo, a justificativa era nobre, um professor com câncer querendo deixar o sustento para sua família. Todos esses detalhes são lembretes de que nada fica escondido. A sujeira sempre volta e a culpa sempre aparece. No fim, a série não é sobre drogas, mas sim transformação. É sobre como um homem comum pode se tornar um vilão da sua própria história. Oi, eu tô passando agora no final do vídeo porque eu esqueci de gravar essa parte e agora que eu terminei de editar eu lembrei, mas eu queria pedir pra você que tá assistindo esse vídeo até o final, eu quero agradecer, entendeu? Isso significa muito pra mim e pro canal que tá começando agora. Se você gostou desse vídeo, claramente dá o like, se inscreve no canal e também eu quero que você comente um outro filme que eu posso analisar. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um beijo e